Voltamos à entrevista com Marcos Magalhães, gerente de agroecologia e produção vegetal da Secretaria de Estado de Agricultura. Marcos, falávamos um pouco sobre a crise hídrica e também os desafios que nós temos pela frente. Você colocou muito bem aí que coisas que se repetem de um passado de décadas atrás, né? E um cuidado que nós precisamos ter para o futuro, trabalhando bem agora o presente, né? E procurando agora novas alternativas. Quer dizer, a agricultura, de uma certa forma, no Espírito Santo evoluiu, né? Nós aumentamos a produtividade do café, aumentamos uma série de... hoje nós temos tecnologia de plantio de várias frutas, inclusive, né? De diversos produtos agrícolas. Mas precisamos aprender também com as lições do meio ambiente, que não são muito antigas, são recentes, né? No caso dos Everglades nos Estados Unidos, né? Que fizeram a drenagem da área, agora estão recuperando manguezais, a parte de meandros de rios, né? Nós temos que também pensar um pouco nisso, talvez, né? Lógico que tem uma solução para amanhã e tem outras que são para o futuro. Exatamente, né? exatamente. Também teve aqui o SOSAI falando sobre o projeto Reflorestar, que é também um processo importante para estar trabalhando essa cobertura vegetal, né? Pagando por serviços ambientais dos agricultores, né? E tentando priorizar essas áreas críticas de produção de água, né? Almir, vamos por partes. Realmente a gente tem um dever de casa enorme por se fazer, né? Desde da conscientização do uso racional da água, desde a conscientização que o momento não é para achar mocinhos nem bandidos, mas sim soluções, Sim. que o momento é da gente criar alternativa de reservação e produção de água, e isso passa por um processo de educação, conscientização, reflorestamento e tecnologia. Quer dizer, tecnologia Sim. aplicada no que tange, logicamente, à questão da irrigação. O reflorestamento, isso é fato. Nós temos que reflorestar as nascentes, as margens de rio, quer dizer, as áreas degradadas do Estado. Tem que haver uma conversa aberta entre os atores envolvidos nisso para achar soluções. Eu acho que assim, nós temos todo o dever de casa para fazer, e vamos fazer, diga-se de passagem. Mas temos que lembrar o seguinte, que não só o Espírito Santo, mas o Brasil vive uma crise sem precedentes. Quer dizer, uma crise que no Espírito Santo foi ainda potencializada em função da crise hídrica, que tirou do nosso caso o café, que é o carro-chefe do agronegócio capixaba, quase metade da safra. E isso em reais é muito dinheiro, o que você gera menos riqueza no interior através de divisas, de impostos pagos em todas as esferas, então macula a economia do Estado. Então eu acho que a gente tem que pensar tanto no viés privado, quanto no viés público. A gente não pode imputar só no viés público a responsabilidade da solução dos problemas. Não. A gente tem que dar condição que o setor privado, seja ele indústria, comércio e serviço, tenham forças nas pernas para ser um parceiro do público na solução dos problemas. A gente não pode sentar na cadeira e falar assim, o Estado, o que você vai fazer por mim? Brasil, o que você vai fazer por mim? Não é isso. O momento hoje é de uma conscientização até nisso, que a crise veio, e que realmente a parte pública não tem o orçamento que gostaria de ter para resolver todos os problemas. Cada um fazer a sua parte. Exatamente. Né? Inclusive a indústria tem um papel muito importante, quer dizer, praticamente a metade do consumo de água do Rio Santa Maria da Vitória é feito pelo o polo siderúrgico de Tubarão. Né? Então, quer dizer, são questões que a gente não pode fechar os olhos. Então, eles melhoraram, a eficiência de uso de água, melhoraram a partir da evolução dos projetos. Mas muita coisa ainda pode ser feita. Com certeza. Nós temos aí o mar, né, próximo, essas empresas têm energia, algumas produzem energia de sobra que podem estar transformando parte da água salgada em água
Água industrial, né? As famosas indústrias de dessalinização de água. Isso. Eu vi isso quando eu era, não digo jovem, que eu sou jovem até hoje, mas há muito tempo atrás, eu fui a Aruba, uma ilha do Caribe, e lá a água vem toda de uma indústria, lá não tem água potável. O cara pega do mar, dessaliniza e a gente bebe, a gente toma banho, cozinha, faz aquilo tudo. Então isso eu vi no final da década de 80, década de 90, ou seja, nós que temos uma costa do tamanho que temos, quer dizer, poderíamos em algumas cidades brasileiras ter esse tipo de situação. Não digo para resolver, não, mas pelo menos para amenizar alguns problemas. Então, às vezes, como você mesmo falou agora, essas grandes plantas que estão no litoral do Espírito Santo, poderia, quem sabe, investir numa indústria dessa para se alimentar de um recurso que está na frente. Eu sou contra essa história de vestir a camisa de coitadinho, vestir uma camisa que a culpa não é minha. Quer dizer, eu acho que cada um tem a sua parcela, cada um tem a sua responsabilidade e cada um tem que saber o que está fazendo. Público e privado. Exatamente. A economia é formada de pequenos gastos, né? Quando você vai fazer uma soma. Almir, eu vou te dar um exemplo. Ainda mais no meio ambiente. Cara, eu vou te dar um exemplo que eu falo no café. Quando eu for para o interior e converso, eu falo para os produtores, eu falo, gente, nós temos que tirar a camisa do produtor coitadinho e vestir a camisa do empresário rural. Aquele cara que tem condição de fazer da agricultura um business, fazer da agricultura um negócio e não fazer da agricultura um extrativismo. Ou seja, o mundo mudou e o setor tem que mudar junto. E como eu falo isso para os cafeicultores, eu não falo porque sou hoje do governo, não, eu falo isso há 28 anos. Quem me conhece no interior como Voz do Café, como Marcos Magalhães, sabe o que eu penso, sabe do que eu falo. Eu acho isso, que em todas as esferas não existe mais lugar para o coitadinho, não existe mais lugar, eu não sabia, eu não sei fazer. Não. Se você não tem competência para estar onde está, seja no público ou seja no privado, tem que, como diz o outro, dar licença para alguém chegar e resolver os problemas. Agora, Marcos, um desafio que talvez seja uma quebra de paradigmas, lógico que há sempre uma resistência. Com relação ao café, diria o café sombreado que já existiu no Brasil, existiu aqui no Espírito Santo e que existe na Colômbia e em outros países que são produtores de café, né? Também é uma alternativa que deve ser considerada na evolução da cafeicultura capixaba, você não acha? Olha, falar em café, é como diz o outro, é um case à parte, né? Porque o café, o Brasil é o maior produtor mundial de café. A gente não tem como comparar a cultura cafeeira brasileira com culturas cafeeiras da América Central, Colômbia, porque são países que produzem, em tese, pouco, caracterizado por pequenos produtores, com colheitas seletivas, e não é o caso do Brasil, que é uma máquina de café para colher 50 milhões de sacos. Realmente é uma situação complexa. Você pode ter aqui num município, aqui numa micro-região, aqui, outra ali, numa região, como chama de DOC, né, como tem no vinho, denominação de origem controlada, um microclima, uma micro-região que possa ter como está acontecendo no Caparaó, né? Exato, como pode estar contemplado com o café sombreado. Mas falarmos isso olhando o Brasil é muito complicado, porque a estrutura que nós temos, a força da cafeicultura brasileira, o tamanho da cafeicultura brasileira não nos permite ter assim uma ideia de café sombreado. Não, isso não coaduna com o business do café. Mas sim, em micro-regiões, em referências geográficas, podemos ter cafés especiais, com certeza, e que é o monte do momento. Eu acho que também vem em função da capacidade de suporte do ambiente, né? Porque também a gente tem que analisar por esse aspecto, né? Hoje a produtividade do café também está ligada à irrigação, né? Com certeza. Sem água não tem agricultura, vamos ser honestos. Saindo agora do café, indo um pouco para a pecuária, né? Essa metade da área agrícola do estado ocupado por pastagens de baixíssima produtividade, né? Almir, mas é um processo interessante, é uma história de um século, né? A gente não consegue mudar uma história, mudar uma cultura de uma maneira rápida. Mas é um desafio, assim, né? É um desafio. Se você vai em fazendas altamente produtivas, como nós temos no Espírito Santo, aqui em Vila Velha, até do Dalto, você tem uma produção gigantesca, pastos adubados, alta produtividade. Eu acho que a exemplo que nós temos hoje no mamão no Espírito Santo, que é case, no exemplo que nós temos no café do Espírito Santo, vamos esquecer o 2016, mas vamos olhar para trás, que é case, nós também temos que evoluir na pecuária, tanto no animal, geneticamente falando, quanto nas pastagens. Agora, só um argumento.
de que os cafés especiais, por exemplo, as pessoas que produzem cafés especiais, com a produção de 10 sacas, elas são remuneradas com o valor de mais de 100 sacas de café. É verdade. Né? Almir, eu sou um apaixonado por cafés especiais. E eu sou, assim, aficionado por café fino. E eu prefiro tomar um café coado do que um café expresso. Porque eu bebo muito. Eu entendi que eu bebo mais de 1 litro de café por dia, porque eu gosto. Mas um café bom não faz mal, muito pelo contrário. O café bom faz bem. E acho que o momento dos cafés especiais, não só no Espírito Santo, mas no Brasil, é um momento ímpar, onde nós temos assim a faca e o queijo na mão para reescrever a história. O mercado demanda cafés especiais, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Hoje, sem sombra de dúvida, falo que 12% da produção mundial de café já é negociada em cima de cafés especiais. E com detalhe, Almir, de uma coisa que não existia 10 anos atrás. Só de maneira macro para você entender, o mundo hoje consome 150 milhões de sacas de café. Desses 150, 22 milhões no ano passado já foram negociados baseados em cafés especiais com margem, com valor agregado, com rentabilidade. Eu tive ontem em Venda Nova do Imigrante, no evento do Bundes, sobre café biodinâmicos, cafés orgânicos, e disse lá que via com muito bons olhos a mão pública do governo, através do Bundes, colocando numa cumbuca boa, que é levar a informação, que é levar a possibilidade dos cafeicultores de reescreverem a sua história, de que, Almir, sair do café normal para um café orgânico, para um café biodinâmico, porque a margem é grande. Eu disse lá, se nós não conseguimos no Brasil evoluir na cafeicultura a nível internacional, com valor agregado, industrializando o café, porque é muito complexo, vamos agregar valor na qualidade. Porque você consegue ter margem. Em vez de você vender um café Rio, hoje arábica, por 420, 430, vamos vender um café fino por 600, vamos vender um café com uma nota de 90 pontos por 800, por 900 reais o saco. Olha quanto você agregou no café sem ter industrializado. Exatamente. Então eu acho assim, o produtor que enxergar nos cafés especiais uma condição de mudar a sua história, com certeza ele vai ser melhor remunerado, entre aspas, vai trabalhar menos e vai ganhar mais. Bem, nós vamos a um rápido intervalo, voltamos para o último bloco da nossa entrevista.